O Gôngora, né? Sou conhecido como Gôngora, vou ser o professor de física elétrica de vocês. Já estou sentindo uma animação geral aqui na sala, todo mundo feliz pra caramba, porque eu acredito que aqui todo mundo é de exatas, né? Assistada lá, Jorge. Bom, eu costumo ter uma metodologia um pouco diferente de aprendizado, né? Eu sou formado tanto pela ETEC como pela FATEC em eletrônica. E eu acho que é o seguinte: a gente pode ter muitas fórmulas, muitos cálculos a gente vai ter, com certeza, não tem como escapar disso. Mas uma coisa que eu vou passar bastante para vocês é teoria também. Ah, professor, mas eu tenho física tal, não sei o quê. Eu só quero saber fazer a. Isso, até que Júlio de Mesquita, a própria, Pedro. Eu só quero fazer o cálculo aqui e tal, passar na prova, porque eu nunca mais quero ver física na minha vida. Mas espera aí. A gente tem que lembrar também que, assim, o Enem é composto 3 minutos cada questão para a gente responder. Então, quando vocês estiverem lendo lá o textinho da questão lá para saber sobre física, elétrica, alguma coisa assim, uma questão voltada já à minha matéria, vocês já vão olhar e já vai saber interpretar. Por exemplo, em vez de ficar tentando colocar os cálculos lá, jogando lá para ver qual que vai dar certo, além de saber a fórmula, vocês vão ter um conhecimento geral, que eu vou falar para vocês assim, que seria já aplicar, porque a gente tem que entender e lembrar que o Enem é muito interpretação de texto. Então, às vezes, muitas vezes, ele não vai estar na cara o que ele quer que você faça, como uma questão de uma outra prova, por exemplo, né? Uma segunda fase já de FUVEST, que é uma dissertativa, não. Ele é uma questão muito interpretativa e do texto que ele vai estar te passando as informações, você tem que extrair aquilo que ele está te perguntando, certo? Ó, o Pedro está confiante, Jorge. Então, pessoal, bem por cima mesmo, alguém tem alguma dúvida? Eu queria, assim, eu vou disponibilizar o meu telefone para vocês aqui, é o meu WhatsApp. Durante o dia, voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Ah, beleza. A gente tem um período meio curto de aulas, então eu vou estar tentando ajudar vocês por fora o máximo que eu puder, né? Que eu acho que é bem importante vocês estarem à disposição para tirar umas dúvidas aí também. Então, durante o dia, tá aqui, durante o dia eu trabalho, né? Mas à noite, quando eu chegar em casa, eu consigo estar tirando as dúvidas. Depois que vocês saírem da aula, vocês vão ver a minha mensaginha lá para vocês poderem estar tendo um apoio nesses estudos aí, tá bom? Pode adicionar, pode mandar um oi, só fala que vocês são do cursinho para eu saber, tá? Aí não tem problema nenhum, vou salvar o nome de vocês bonitinho. De repente a gente pode fazer até um grupinho de física, tá mandando uns exercícios lá para vocês de vez em quando e uma resolução também para você estar acompanhando. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, eu acho que é importante, né? Maria Eduarda, você falou alguma coisa que deu um sonzinho? Não, beleza. Então vamos lá. Hoje eu vou dar uma introdução bem básica mesmo, tá? Que é praticamente só teoria. A partir da semana que vem eu já vou estar começando a aplicar essas teorias, né? Nas fórmulas que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então a gente vai ter uma deixa eu ver aqui para compartilhar a tela, que também é a primeira vez que eu estou dando aula nessa plataforma. Na verdade, é a primeira vez que eu estou dando qualquer tipo de aula online, né? Vamos lá aqui. Jorge, você pode me dar uma ajuda aqui? Mais opções? Para compartilhar. Ó, clica na setinha para cima, apresentar agora. Certo. Seu slide está no PowerPoint, Não, ele está online aqui, que eu no monto Google. ele. Então pode usar a opção guia do Chrome e selecionar o slide. Fecha, tá aqui. Vai aparecer aí para você, só selecionar e clicar em compartilhar. Já deu certo? Já? Boa, perfeito. Daí, se você quiser, ele tá, acho que não está no primeiro slide, precisa colocar no primeiro. E aí, se você quiser, você pode clicar ali em cima, no canto superior direito, apresentação de slides, que ele fica em tela cheia aqui para a gente.
você consegue navegar nas outras abas. Beleza, então. Deu certinho, né? Deu sim. Beleza, então, deixa eu ver. Beleza, então vamos começar aqui. Física elétrica, o básico do básico do básico. Aqui, eletrostática, o primeiro tema, né? Eletrostática nada mais é que a área da física que é voltada para o cálculo de cargas elétricas, certo? Então, assim, e o que seriam as cargas elétricas? Para a gente ter uma base geral mesmo. As cargas elétricas. A gente tem no átomo próton, elétron e nêutron. O que para vocês aí seriam as cargas elétricas, por exemplo? Alguém se habilita a responder? Física é sempre mais quieto, né? Qual a pergunta, professor? Oi, pode falar, Beatriz. Qual seria a pergunta? O que você poderia me dizer aqui? O que seriam as cargas elétricas? Eles estariam no próton, no elétron ou no nêutron? No Neutro. elétrico? Elétrico, quer dizer. Isso mesmo, elétron, certinho. Porque assim, para vocês entenderem o que é carga elétrica, primeiro a gente precisa ter esse basicão aqui, que é um átomo. O átomo é composto por próton, elétron e nêutron. E o que, que seria cada uma dessas coisas assim? O nêutron, ele simplesmente vai definir a massa, certo? Então, para carga elétrica, a gente vai usar ele muito pouco. Mas a gente precisa saber que ele está lá e muitas vezes o exercício vai te passar isso daí. E eu vou estar explicando isso para vocês na prática. Os elétrons, eles são a carga negativa e os prótons a carga positiva, tá bom? O próton, ele vai estar, como vocês podem ver aqui, ele vai estar sempre juntinho do centro, junto com os nêutrons, tá? E ele vai estar, entre aspas, parado, tá bom? E o que vai estar fazendo a movimentação são os elétrons, que é a carga negativa girando em volta do átomo. Aí quando a gente fala assim, a gente tem uma carga elétrica, o que seria? Um átomo, ele está sempre buscando estar estável, né? Então a gente pega o alumínio, por exemplo, ele vai ter 13 prótons e 13 elétrons. O ferro, 26 prótons e 26 elétrons. Aí quando a gente fala assim, a gente deu uma carga elétrica nele, o que significa? A gente acrescentou prótons para eles? Não. Não. A gente tem que ter na cabeça isso. O próton jamais é transitável para outros átomos, tudo bem? É sempre os elétrons. Então, quando a gente fala que um material ganha ou perde carga, a gente vai estar sempre girando em torno dos elétrons. Tem que memorizar isso. Por que eu falo que a gente tem que memorizar isso? Quando a gente for fazer algum cálculo, alguma coisa, e a gente está percebendo assim que vai dar uma conta errada, falar assim, putz, o átomo ganhou tantos prótons, você já sabe que está errado, você já vai buscar ali, no meio da conta, no meio da fórmula, o que foi que a gente fez de errado, certo? Então, é uma coisa que é fácil da gente memorizar para quê? Para ajudar a gente. Então, por exemplo, a gente vê uma série de questões lá, de alternativas na questão. Quando você vê na pergunta que tem uma quantidade de prótons e na resposta tem uma quantidade maior de prótons ou menor, já descarta. Se você tiver na dúvida, você já descarta. Você vai e faz o cálculo e tenta sempre ver quando o material ganhou, perdão, ou perdeu elétrons, tudo bem? Então é isso que é considerado na eletrostática, certo? É a forma como ele pode estar ganhando as cargas, o comportamento atômico e tudo que envolve eletricamente em volta dele. E eu já dei uma explicada por cima o que é a carga Peraí. elétrica, né? Peraí, Oi, explica de novo a eletrostática. vamos lá, vamos voltar para o slide então. Eletrostática, tá vendo aqui no. Tá aparecendo para vocês o slide direitinho? Sim. Tá, aparece. Sim. Beleza. Então, a eletrostática ela vai fazer o cálculo sobre as cargas elétricas
sobre uma superfície, não é necessariamente sobre um átomo, tá bom? Que a gente vai pegar o ferro, por exemplo. Ele tem a propriedade dele atômica, que é bem pequenininha, mas ele tem um volume maior, que a gente vai estar calculando também a sua massa, certo? E aí a gente vai calcular toda a carga que tem em volta nele, o que ele ganhou ou o que ele perdeu. E aí eu vou entrar nos outros temas para vocês entenderem melhor, porque ele tem algumas formas de ganhar ou perder carga, tudo bem? Então ele vai estar estudando a carga elétrica em si, tá? Que um átomo pode estar ganhando ou perdendo, tudo bem? Então, eletrostática, a gente vai usar para calcular cargas elétricas em objetos. Isso, objetos, átomos, de acordo com o que Ok. o exercício estiver pedindo. E tem um detalhe também, é muito importante. Quando a gente fala de física elétrica, campo elétrico, a gente está desconsiderando o movimento, é diferente da química, tá bom? A gente vai estar considerando só aquela carga em cima disso, que a gente vai usar muito a lei de Coulomb. Então, vou estar falando para vocês o que é a lei de Coulomb na próxima aula e vou estar ensinando a aplicar ela nos exercícios, como você pegar um exercício, entender o que, que ele está pedindo direitinho, pegar certinho e aplicar energia, carga, prótons, elétrons, para a gente descobrir tudo bonitinho e entender uma carga elétrica que ele tem, que ele está apresentando, tá bom? Pronto. Aí, ó, já está falando aqui, ó, da lei de Coulomb, que é a carga fundamental, certo? Então, todos eles têm uma carga mínima. Eu vou estar passando para vocês a fórmula, que a lei de Coulomb ela já tem uma fórmulazinha simples. Como hoje eu quero pegar bastante teoria para vocês terem um começo, um caminho para começar a pesquisar, eu tô evitando colocar fórmula e estou evitando colocar cálculo também. Eu vou passar uma teoria mesmo, que é para vocês terem uma noção bem grande do que é carga elétrica, de como a gente vai aplicar, do que a gente vai estar fazendo para a gente poder ter essa ideia, tá bom? Até agora alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? O, a carga elétrica é uma propriedade intrínseca de partículas, é a chamada de lei de Coulomb. Isso. A lei de Coulomb é a lei que a gente usa para fazer o cálculo, tá bom? É a fórmula que a gente vai usar para fazer o cálculo de uma carga elétrica, seja ela ganha Tá, ou perda, entendi. entendeu? Ok. Eu queria saber que, assim, o ano passado, no primeiro ano, eu não tive muita química. E eu vi que você falou de elétrons e nêutrons. Então, por mais que eu não tenha muito uma base muito grande de química, eu vou conseguir entender sua matéria? Vai conseguir, porque, por exemplo, aqui na física, a gente desconsidera, por exemplo, a gente tem que entender que no universo, né, falar por cima assim, tudo está em movimento, certo? Nada está parado, nenhum átomo, nenhuma partícula, nada está parado. Só que quando a gente vai calcular carga elétrica, por exemplo, que é o que eu estou falando muito hoje aqui, eu vou bater muito nessa tecla hoje, a gente não vai considerar partícula atômica, não vai considerar esse tipo de cálculo assim de movimento. A gente desconsidera 100% o movimento para fazer o cálculo da carga elétrica, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Aqui, ó. E quando a gente fala, a gente tem que falar da eletrização, certo? Que é a forma, por exemplo, de passar a carga elétrica de um corpo para outro. Então, como é que a gente pode saber que um objeto está eletrizado? Muitas vezes, a gente não precisa de nenhum aparelho, nem nada do tipo. Como, por exemplo, você pega uma caneta, certo? Você passa ela no seu cabelo, caneta. Quando você aproximar do papel, você vai perceber que às vezes o papel, se ele for bem levinho, não tiver assim, ele vai dar uma puxada, né? Uma aproximada. Então, é um fenômeno que a gente pode ver até olho nu, eletrização. Quando é uma corrente muito forte, a gente às vezes vê aquele disparate elétrico, raio. Então, o fenômeno de carga elétrica, não necessariamente, ele não é visto a olho nu. Ele pode ser visto também de acordo com alguns fenômenos que a gente pode estar vendo no nosso dia a dia, tá bom? E aqui eu estou colocando para vocês um slides
com os nossos tipos de eletrização. Eletrização por atrito, que foi o que eu acabei de falar, certo? Você esfrega um objeto no outro, eles vão ter a troca de elétrons, tá? Então, por exemplo, vamos aqui falar assim, tem a troca de elétrons. Vamos supor que eu pegue uma peça de ferro e uma peça de alumínio. Como eu falei para vocês, o alumínio tem 13 prótons e 13 elétrons. O ferro tem 26 prótons e 26 elétrons. Ele está sempre estável, que é o que fala aqui do meu último slide aqui que eu já vou colocar para vocês, que é a blindagem eletrostática. É o campo nulo, certo? Então ele vai estar nesse campo neutro, nesse campo nulo. E aí o que acontece? Você esfrega um no outro assim, que é aquele contato que eu falei para vocês. Então vamos supor, vou dar um exemplo grosso aqui para vocês, tá? Não leva ao pé da letra. É um exemplo grosso. Vamos supor que o alumínio perdeu para o ferro 5 prótons, tá? Por átomo. 5 elétrons, perdão. O prótons não perde. 5 elétrons por átomo. E o ferro ganhou 5 elétrons. Então, o que aconteceu? O alumínio manteve os seus prótons, muito importante lembrar disso. 13, e aí você vai fazer a subtração de elétrons. 13 menos 5. E o que vai acontecer? Essa carga se perde? Não, a gente não tem perda quando a gente fala de atrito, tá ok? Então ela vai estar passando para ferro, que vai ser 26 mais 5, o número de elétrons. Então ela vai estar com uma carga positiva, o caso do alumínio, e o caso do ferro, ele vai estar com uma carga negativa, porque ele vai estar com mais elétrons do que prótons. Vai estar com uma movimentação muito rápida ali, porque ele vai estar com mais partículas de elétrons do que prótons. E o que acontece? Aquela coisa que a gente vê do choque, por exemplo, né? Quando coloca, ele faz aquela atração, ou então a gente sente um choquinho, às vezes a gente até na gente mesmo, quando a gente tem muito atrito, é por isso que acontece o choque, porque a gente está com muitos nêutrons na mão e esses nêutrons acabam tentando estabilizar, porque a corrente elétrica, ela está sempre buscando a estabilidade, está sempre buscando ficar com um número mais parecido possível. Que é por isso que a gente tem esse tipo de eletrização por atrito, por contato e por indução, porque ela sempre vai estar buscando essa estabilidade. Quando ela está num número estável, é mais difícil você ter essa passagem de energia de um corpo para outro, mas não é impossível, porque acontece de você pegar dois corpos estáveis, começar a tritar um no outro e tá passando essa carga negativa de um para outro, tá bom? E aí quando a gente fala de eletrização por contato, é um pouco mais difícil ainda do que a de eletrização por atrito. Então a perda normalmente depende, porque a gente tem que considerar o que também? A gente tem que considerar o corpo, né? Tem que considerar o átomo que a gente está falando. Tem algumas coisas que a gente vai estar falando que são condutores elétricos. Então, por exemplo, é por isso que eu falo que é relativo. A gente vai estar pegando, por exemplo, uma barra de ferro, ela é um condutor elétrico muito grande. Então, nessa eletrização por contato, é muito mais fácil estar passando por ela do que se a gente pegar uma barra de plástico, por exemplo. Ou então uma barra de borracha, que aí já é um isolante elétrico. Então, tudo vai depender do corpo elétrico que a gente estiver falando. Eletrização por contato, muitas vezes tem que tomar cuidado com essa pegadinha, que cai também no Enem, que ele vai estar falando assim, vai estar usando materiais que são isolante elétrico. Então, toma cuidado que aí, na hora de você fazer o cálculo, você vai ter que considerar isso também. Então, por exemplo, você pega uma barra de ferro eletrizada e ela está com uma carga de 13 elétrons a mais. Um exemplo. E você pegar e passar ela por um material que contém borracha, por exemplo, você vai ter que contar que ele teve esse isolamento. E vai passar só para outros materiais que são condutores. Madeira, etc e tal. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção quando a gente vê essas partes de eletrização por contato e por atrito também. Madeira é condutor? Perdão, cortou. A madeira é condutor? Também é condutor. É condutor. Tanto quer um exemplo básico da própria natureza? Quando a gente vê uma queda de um raio,
você pode ver que no material isolante, por exemplo, que é o carro, que ele tem o seu próprio isolamento, a gente está falando de algo modificado pelo homem, né? Mas é para a gente ter um exemplo também. O carro, ele nunca vai pegar um raio. Você nunca vê um raio, por exemplo, pegando num carro. Mas quantas árvores você já viu que cai um raio, por exemplo? Deu para entender, mais ou menos? É o exemplo da própria Deu. natureza, Deu pra entender. certo? E vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Que o raio nada mais é que uma carga elétrica gigantesca. E o que acontece? É a atração da carga negativa ou do solo ou das nuvens que estão passando com a atração da outra carga que está no chão. E vocês sabiam que um raio ele pode tanto cair quanto subir? Essa eu não sabia. É possível? Talvez. Quais as condições para isso acontecer? Bom, e a sua pergunta, Luísa, para eu já tentar responder as duas? Não, eu disse que eu já ouvi falar. Então, as condições é o seguinte: quando você fala que você tem uma carga maior no solo, negativa, a tendência é o quê? Você perder elétrons, certo? Então, mas aí é uma quantidade gigantesca, né? Muito maior do que as que a gente vai ver normalmente aqui nos nossos cálculos, nos nossos exercícios, né? É uma quantidade gigantesca, eu já estou até falando de fenômenos, né? Mas ele vai subir, porque os elétrons eles vão subir e vai dar aquele feixe de luz. Só que é tão rápido, né, que é a velocidade da luz, que a gente não consegue acompanhar, certo? Tanto é que o que acontece? A velocidade da luz é a velocidade mais rápida que a gente tem no universo. Então a gente vê o raio e depois a gente escuta o trovão, certo? Isso é porque as duas velocidades estão diferentes. A velocidade da luz é duas, três vezes mais rápida que a velocidade do som percorre muitas vezes, entendeu? Então a condição para ele subir e descer tem que ver onde está com a carga negativa maior. Se é no solo ou se é nas nuvens, entendeu? Interessante. É interessante. Eu falei para vocês que física é interessante quando a gente olha por outros lados, dá uma lida na teoria, porque física é bastante teoria também. É bastante teoria também. Eu acho assim, até um pouco injusto a forma que ela é cobrada no Enem, porque ela é muito cobrada essa questão de cálculo, né? Fórmulas muito nesse jeito maçante, né? E acaba sendo muito desgastante pro dia da prova. Mas eu acredito que se tivesse umas questões mais teóricas, seria muito menos injusto com as pessoas que são mais de, por exemplo, né, que teriam essa capacidade de absorção, né? O professor de física, de uma maneira geral, ele precisa que você pegue as fórmulas, né? Pegue o conhecimento para você poder saber aplicar uma fórmula. Mas eu estou falando isso para vocês, assim, que é essa maneira teórica, que eu vou repetir muito para vocês. Vamos ler bastante a teoria para a gente perder o mínimo de tempo possível quando a gente for fazer as questões, né? Que é outra coisa muito injusta, essa parte das questões. São 3 minutos somente para explicar a questão. Pois não, Vitória, pode falar. Tem uma experiência que você consegue empilhar as moedas com o imã abaixo. Já ouviu falar? Com qual? Com empilhar as moedas? É, com um imã por baixo. Aí você consegue deixar as moedas uma em cima da outra. Isso acontece pela eletrização por indução? Não, é que aí ímã já é diferente. Se for um ímã, aquele comum que a gente vê, aí não. Mas tem o ímã elétrico. É Aí, um pequenininho, que ele tem muita força, um prata. não, esse já não é por carga. Esse já é pela propriedade do ímã. Já é uma outra coisa. Ah, tá. Mas tem como a gente usar esse experimento com carga elétrica. Porque tem ímã, ele é eletrizado artificialmente e ele faz essa atração. Entendi. Entendeu? E aí o que acontece, por exemplo, se a gente pegar dois corpos que estejam eletrizados de forma diferente, vamos dizer assim. Um está com perda de elétrons e o outro está com ganho de elétrons. O que vai acontecer? Eles vão se atrair
ou se repelir? Já pegando esse questionamento da Vitória. Se atrair. Exatamente, eles vão se atrair. Por quê? Cargas diferentes. Se atraem. Oi? Cargas diferentes se atraem, as iguais se afastam. Exatamente. Isso serve também. O ímã nada mais é que um exemplo chulo, bem simples, de carga elétrica. Então, se você pegar os lados do ímã e colocar, a gente nunca sabe, a gente nunca vai conseguir, olhando, descobrir qual que é o norte e qual que é o sul do ímã, correto? Mas a gente consegue saber quais são os lados iguais dele. A hora que a gente pegar e apontar um para o outro, a gente vai ver ele se repelindo ou dando aquele tranco, né? Então a gente vai saber qual que é o lado oposto um do outro. Isso é muito importante mesmo. E tem a eletrização por indução, que é só de aproximar um objeto no outro, correto? Já está escrito aí, mas eu vou repetir, porque quando a gente repete, lê, escuta, é a fórmula da gente aprender. Então, como é que a gente pode fazer um objeto por indução? Por exemplo, a gente pode usar, como eu falei agora há pouco, borracha como um indutor? Não. E o cobre? Sim. Sim, porque o cobre, ele é o nosso indutor, que ele leva a corrente elétrica para nossa casa, a energia que a gente tem aqui. Aí eu pergunto para vocês, tem lá a usina de distribuição, um exemplo. Aí tem o fio de cobre, que faz a ligação para fazer a distribuição para as cidades. Como vocês imaginam que seja essa manda de energia da usina para uma casa, por exemplo? Você acha que eles têm que pulsar a energia? Ou vocês imaginam que seja pela indução? Já pararam para pensar? Pera aí, a pergunta ficou meio confusa, pelo menos para mim. Vamos lá. Quando a gente fala de energia por indução, a gente pode falar da distribuição de energia elétrica. A gente nunca se perguntou assim, como é que chega a energia aqui na minha casa, por exemplo? Eles precisam fazer alguma espécie de motor, alguma espécie de transmissão de energia elétrica? Não. É simplesmente nos postes, tá, essa eletrização por indução, porque o poste tem o fio lá na base e ele vai sair. A energia elétrica, como eu disse, nada está parado. Então, ela vai estar sempre buscando uma estabilidade. Então, lá ele está gerando e, através desse fio elétrico, ele está induzindo o contato para as cidades e os bairros, né? Ah, tá. Então, às vezes, se ficar meio confuso, pergunta 1000 vezes, eu acho isso ótimo, viu? Porque aí fica na cabeça de vocês se eu não tiver conseguindo me expressar tão claro. E aí a gente vai ter essa forma de eletricidade por indução. Porque quando a gente tem uma carga elétrica, ela sempre vai procurar se estabilizar. Só que ali a gente está produzindo muita energia. Então o que vai acontecer? Ela vai ficar indo. Ela chega aqui, passando no poste, por exemplo, na hora que ela desce para o relógio, o que a gente puxa e consome, transforma em luz, transforma em energia, transforma, né? Não se perde, se transforma. A gente transforma e o que passa, ela continua indo. E não precisa de nada, absolutamente nada, para essa energia continuar correndo nos nossos fios, nos nossos postes, porque ela está sempre indo por indução. Então, quando a gente vê se a gente pudesse ver a energia num cabo elétrico, por exemplo, considera que ele tem a casca dele, a proteção, o isolamento elétrico. Vamos imaginar um fio de cobre aqui. E aqui está o fio no meio aqui, certo? Entre as minhas mãos. Se a gente pudesse ver a movimentação que ele faz, vamos imaginar que a usina está aqui e a casa está aqui. Se a gente pudesse ver a movimentação, ele nunca vai fazer um movimento assim uniforme. Ele vai estar sempre em torno do objeto. Porque aqui no meio está a massa e os prótons. Então, aqui em volta, esse movimento, essa coisa, é a carga elétrica dele. Ele vai estar circulando por ali, vai estar em volta. Igual um movimento atômico. Você fala, tipo, ondas que descem e sobem? Ondas que circulam. Mas é tão rápido que não daria nem para a gente ver
Mas é como se fosse imagina como se fosse uma bolha em volta, assim, ó. Correndo, assim, ó. Indo, Uma assim. bolha. Ah, Isso, uma bolha em tá volta. vendo? Porque no meio tá a massa e os prótons aqui concentrados. E em volta aqui tá a carga elétrica, correndo aqui, girando, tentando achar uma estabilidade. Então, por dentro, ela vai estar sempre passando para buscar se estabilizar, certo? Deu para entender agora, quando eu fiz esse exemplo? Aqui no meio. No cobre tem prótons e elétrons que estão gerando essa carga em volta e essa carga está tentando se estabilizar. É isso que você está dizendo? Isso, no caso da fiação, ele tem os prótons, sempre os mesmos, não muda, nem para Tem mais nem vários para menos. E muitos elétrons, quando a gente fala de Uhum. um fio elétrico, muitos elétrons. E esses elétrons vão estar, tipo, sobrecarregando ali. Então, o que ele vai fazer? Vai estar buscando sempre estabilizar. Então, aqui a usina está produzindo, e ele vai estar sempre buscando a estabilização. Então, ele vai estar correndo, sempre buscando estabilizar, até ficar com um número igual. Um exemplo que eu dei para vocês, assim, para não ficar falando muitos números, um exemplo que eu dei para vocês foi do alumínio, 13. Então, agora imagina que, vamos dar um exemplo sempre vulgar, assim, não leva isso para a prática, só para a teoria mesmo. Vamos dar um exemplo vulgar. Então, a gente tem ali um fio de alumínio. E o número de prótons desse alumínio é 13. E o número de elétrons estável é 13. Quando a gente colocar uma carga elétrica, ele vai ficar muito maior. Agora, imagina quando a gente fala de uma situação de usina elétrica, uma coisa de carga elétrica, a gente está falando de uma quantidade muitas e muitas vezes maior. Então ele vai correr tão rápido. É por isso que a gente não sente esse delay da produção de energia, porque é tanta carga, passa tão rápido. Tem esses centros de transmissão, claro que tem os estabilizadores, os geradores, mas eu estou descartando isso para vocês entenderem o porquê que é tão simultâneo, tão rápido, porque é tanta produção, tanta carga, que ele se espalha na velocidade mais rápida possível. Não chega a ser da luz, porque da luz é unicamente uma velocidade única, né? Que é inalcançável para qualquer coisa que tenha massa. Mas também não vou entrar muito em química. Mas foi mais para vocês entenderem um exemplo mesmo. Então, quando a gente pega aqui o fio de cobre aqui, imaginando que a minha mão é meu braço aqui no meio tá os prótons e os nêutrons, fazendo a massa, fazendo isso aqui, ó. Aquela coisa que a gente pode ver e tocar. E em volta, os elétrons, que é a carga. Então ele vai estar aqui viajando assim, sempre num movimento circular e contínuo, assim. Só que quando a gente imagina isso, a gente pensa num. Não, é muito rápido. É muito rápido que se a gente pudesse observar desacelerando, a gente veria esses movimentos contínuos assim, entendeu? Aí quando a gente vê se a gente pudesse ver na velocidade real mesmo, só que sem desacelerar, a gente só veria aquele clarão em volta, assim, percorrendo. Entendi. Certo? Bom, o que nós vamos estar fazendo aqui também para vocês estarem entendendo bem e tá podendo pegar os cálculos em si. Junto com vocês, eu vou estar propondo a explicação, tá? Nas próximas aulas eu vou estar trazendo para vocês a explicação, falando o que é lei de Coulomb, como é que a gente acha cada elemento na fórmula, tá? Vou estar deixando bem explicadinho, por slide, certinho, e vou estar colocando para vocês um exercício para de vez em quando a gente resolver. Ou vocês preferem eu passar muito mais teoria em aula e a gente resolver o exercício à parte, eu colocar para vocês à parte nos slides e no WhatsApp? O que vocês preferem? Eu prefiro o exercício em aula. Na aula? Ah, eu prefiro exercício aula também. Certo. Beleza, então. Então eu vou fazer com vocês exercícios na aula, mas também vou estar disponibilizando na nossa pasta mais exercícios e também, quem sabe, alguns videozinhos de eu resolvendo alguns exercícios com vocês também, tá? Além de eu fazer aqui ao vivo para poder tirar a dúvida de vocês, eu vou estar fazendo alguns online para vocês terem mais conteúdo de estudo, então. Pode ser assim? Vai ficar melhor? Ótimo.
Beleza, então, é isso que eu precisava saber. Bom, todo mundo concordando. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, ou então, assim, alguma questão assim que vocês têm mais dificuldade em física para eu estar podendo me aprofundar mais nas próximas aulas, ou se por enquanto tá bom nesse estilo, vamos seguir dessa forma, teoria e depois cálculo. Ah, É suave, o ruim é os cálculos. Teoria é mil maravilha, né? as teorias eu acho que é importante saber, por mais que nas provas a gente vá usar os cálculos. Mas eu acho que é melhor, pelo menos na minha opinião, eu acho que esse método de você primeiro passar as teorias para depois passar os cálculos e exercícios para aplicar esses cálculos é melhor para a gente, porque a gente já vai ter, não vai ser tipo teoria, cálculo, depois teoria e cálculo. Daí você já passa teoria tudo de uma vez, fórmula tudo de uma vez e depois exercício. Eu acho que fica melhor assim. Legal, perfeito então. Então eu acho que a gente vai conseguir se entender muito bem. O porquê que eu acho que é importante eu falar tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo. Porque quando vocês lerem um exercício, vai ter diferentes tipos de fórmula, diferentes tipos de fórmula para você aplicar, dependendo do que ele vai estar pedindo. Então tem muita gente que acaba perdendo muito tempo em prova quando vai aplicar, por exemplo, várias fórmulas até achar uma que vai casar e vai dar resposta. Eu quero que vocês cheguem no dia da prova do Enem, leiam a prova, e a partir do momento que vocês conseguirem ler, por entender a teoria, já saber o que eu estou passando para vocês, vocês já irem direto no cálculo que vocês precisam, para não perder tempo, porque tempo, cada segundo vale muito no Enem, muito mesmo. Então eu quero ensinar bastante para vocês teoria. Vou ensinar para vocês também ao longo do tempo, quando a gente tiver aula de revisão, porque vocês receberam a grade também, né? Sim. Vocês receberam a grade das aulas, então eu vou estar ensinando para vocês uma coisa, a estar identificando as questões mais fáceis, porque no Enem é o seguinte, não é número de questões acertadas, certo? É assim, se um aluno acerta, vou pegar um exemplo aqui para vocês, questões de física. Ele acertou 10 questões de física, mas foi aleatório, a maioria foi difícil, ou foi média, não acertou nenhuma fácil. O Enem vai entender como chute. A nota vai vir baixíssima. Agora, se você acertar todas as fáceis, umas 2, 3 médias, você já vai ter uma nota bem melhor. Bem na casa, bem maior que da casa dos 670. Vai ser bem melhor. Então, eu vou ensinar para vocês o praticão mesmo. Vou dar a teoria, vou dar a prática e vou estar fazendo de uma forma que vocês consigam identificar também, porque eu acho muito importante. Eu já vi que é bem legal essa turma, vocês questionam bastante. Eu acompanhei a aula do professor Matheus também, eu vi que vocês perguntam, isso é importante. Eu quero deixar assim 100% aberto o meu WhatsApp para vocês, no momento que eu estiver almoçando, que eu estiver no trânsito andando de um lugar para outro, eu vou estar respondendo vocês também, tá bom? E vou tirar bastante dúvidas também. E tá sempre aí fazendo exercício com vocês online. Eu dei uma aula bem básica para vocês hoje, para a gente estar começando a abrir a nossa cabeça em relação à física. Tipo, nem tudo é cálculo. Tem a física é teoria pura, que às vezes muda com o tempo. Diferente das outras matérias, quem pretende seguir um curso mais de história, geografia, entre aspas, geografia não muda entre aspas, né, entre aspas, a gente vai ver que, assim, muito pouco se muda a história, com novas descobertas, novas evidências, mas física pode estar mudando o tempo todo. Amanhã uma teoria já cai por terra, já surge outra, já tem um novo cálculo. Então, não teve um fim ainda, e nunca vai ter, né? Porque é uma imensidão tremenda para a gente descobrir e explorar. Uma coisa que eu vou estar falando bastante com vocês também é a simplificação. Eu acho que vocês vão concordar comigo que a gente precisa simplificar ao máximo a resolução de um exercício. Então, quando eu estiver passando um exercício para vocês, eu vou estar passando sempre a maneira mais simplificada possível para vocês poderem resolver ele. Sem aquela coisa toda de que o professor passa no ensino médio, de faz um textão para achar uma resposta. Não, vamos achar ali
já corta aqui, corta ali, responde aqui e vamos achar o resultado, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário, fazer um pedido, fazer uma pergunta sobre o que a gente... Eu acho que, novamente, eu acho que vai ser importante essa aula, você conseguir passar, principalmente essa questão de física, porque eu já fiz ensino médio, mas eu dei uma olhada aqui nos meus cadernos antigos, e do terceiro ano eu não encontrei nada aqui de elétrica, encontrei mais coisas de peso, calor, então acho que reforçar a sede elétrica vai ser importante, pelo menos para mim. Não, elétrica vai ser muito importante, cai muito no Enem. Lei de Coulomb, Imagino. certo? Cai bastante. Então, cálculo elétrico, eletrização, pode estudar bastante, vai cair, faz exercício. Eu vou estar passando um conteúdo da ITEC para vocês também, que eu tive aqui. Da FATEC não, porque aí já acaba sendo muito específico, né? Já entra cálculo, uma parte de coisa, então, mas da ITEC, um conteúdo mais específico que foi voltado em si pro vestibular, tá bom? Tudo que eu puder fazer para facilitar comigo, vocês vão poder contar com todos os seus professores que eu conheço. São bem ponta firmes aqui. Aqui vocês vão ter forte o máximo que a gente puder para poder ajudar vocês. Então, é por isso que essa aula eu queria fazer um basicão, instigar a curiosidade de vocês e bater esse papo. As próximas aulas vai ser mais conteúdo e mais rápido, né? Para a gente poder tentar ver o máximo possível até a data do Enem. Mas essa primeira aula aqui eu queria estimular vocês a pensar, a pegar o conteúdo que está disponível para vocês e vocês começarem a pontuar. Olha, minha dificuldade é essa. E jogar para mim no WhatsApp. Vai ser mais fácil de eu montar uma aula porque vocês estão precisando. Eu já tenho as aulas montadas, né? Pelo menos mais da metade. Mas não tem problema nenhum eu adicionar algumas coisas, modificar, para quando a gente chegar no dia da prova de revisão, a gente só está tirando dúvida e já está todo mundo redondinho aqui com essa questão de carga, de lei de Kirchhoff, lei de Coulomb, e todos os elementos básicos da física também que vocês vão precisar, tá bom? A gente vai focar primeiro no mais fácil, pelo menos a minha metodologia eu vou trabalhar assim com vocês. Eu vou fazer do mais fácil para o mais difícil, porque eu quero que vocês cheguem trincando no fácil e no médio. Para quando chegar no difícil, pegar também, claro, que eu não quero que vocês errem a questão difícil, mas eu quero que vocês tenham uma metodologia de prova boa, entendeu? Então, eu vou estar fazendo com vocês alguns exercícios e estar ensinando vocês também a destrinchar mais rápido essas questões do Enem. Isso aí, física, para mim, é muito tranquilo. Muito tranquilo para a gente poder fazer essa parte de física elétrica, tá bom? Gente, eu vou... Já deu nosso horário, não? Para a gente poder fazer alguma coisa ou já acabou a aula? Deixa eu ver que horas são. Já Fala aí. deu, já deu, já, professor. Então tá bom, então. Gente, boa noite. Foi um prazer conhecer vocês, tá bom? Vamos fazer aí um trabalho conjunto aí. Estou disponível aí no WhatsApp. Tem os slides montados aqui, já algumas coisas, mas vão me mandando, que aí eu vou pegar exercícios daquilo que vocês tiverem dúvida para estar resolvendo com vocês. Vai ficar mais fácil, tanto para vocês quanto para nós, tá bom? Um abraço. Ok, obrigada. Ah, Tchau, tchau. Boa noite, gente.